Vamos lá, começando novamente. A paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome de quem? Do Senhor Jesus, né? Então, o nosso querido irmão Basimar, ele respondeu ao meu vídeo, onde eu digo, Basimar, você tem um discurso, mas de fato não crê no Senhor Jesus, né? Ele responde, né? Creio sim no Senhor Jesus, assim como creio na inteira Bíblia. Se a palavra de Deus diz aqui que a salvação é pela fé, e ali mais adiante, a palavra de Deus diz que não existe fé sem obras, não vou desprezar nenhuma nem outra. Vou ficar com as duas. Segura aqui. Pega na mão de Deus e pega a muleta. Agora, acho estranho você dizer isso, que as palavras de Deus contrariam as palavras de Deus. Pois disseste que tudo é a palavra de Deus. Meu Deus, eu não sei, né? Ele disse lá para trás, né, num outro comentário, que Jesus Cristo é Deus para ele. Jesus Cristo é Deus, né? Ele diz que crê que Jesus é Deus. Ora, mas ele está valorizando palavras de um homem que nem apóstolo foi. Então, de cara, ele está entrando debaixo de uma grande condenação que está lá no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde está relatado Deus dando a Moisés os 10 mandamentos, o primeiro deles diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Nosso primeiro ponto de doutrina, aliás, ele viu os vídeos onde essa série de vídeos, clica aí, você vai ver essa série de vídeos, onde eu explico a doutrina da Trindade. Mostro lá os versos da Bíblia, onde você entende que Deus tem uma personalidade constituída de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o segundo ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é Deus. O terceiro ponto de doutrina fala então de uma maneira insofismável, inquestionável, indubitável, que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como está aqui no terceiro ponto de doutrina. E ele diz que crê em Jesus. Agora, se ele dá valor ao texto de outras pessoas, ou coloca em pé de igualdade com a palavra de Deus, evidentemente que ele está na idolatria. Está considerando o homem, endeusando homens, né? Olha, eu aprendi desde menino, né? Quando eu era menino, eu gostava de me meter em confusão. Moleque é bicho terrível, né? Por quê? Porque eu entrava na confusão e sempre dava uns cascudos. Mas eu também levava, né? Eu levava também uns cascudos aí, na cabeça, no nariz. Mas um dia eu tomei um cascudo, rapaz, mas aquilo doeu, que nem com arnica. Você sabia? A vovó usava muito a arnica. Nem a arnica passava, viu? O negócio foi feio. Bom, eu aprendi a não me meter em confusão, sabe? Não me meter em confusão. Na vida a gente aprende isso, né? A não se meter em confusão. Para que complicar a vida? Agora, se meter em confusão com a palavra de Deus é muito pior, porque o resultado é a perdição eterna da alma. E é isso que o nosso querido Basimar está fazendo. Olha, vamos aproveitar o erro dos outros, né? Os católicos, eles dão a Maria um reconhecimento indevido.
Por exemplo, a Bíblia diz, as nossas versões diz que o anjo disse a ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Na versão católica está desta maneira: salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quer dizer, de uma mulher que foi agraciada por Deus, quer dizer, recebeu de Deus a sua bendita e gloriosa graça, ela passou a ser a portadora da graça de Deus. Percebe a diferença? E é fácil você entrar por uma via dessa, a via da perdição. É só você não respeitar as Escrituras Sagradas. Bem, daí você pondo o pé na estrada da perdição, aí as coisas vão, ó. Você vai cada vez mais indo para o fundo do poço do inferno. Agora, por exemplo, eles dizem que Maria é medianeira de todas as graças. E ela está no meio de todas as graças. E argumentam até que devemos fazer nossa petição, os nossos pedidos a Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Tá? Então eles reconhecem que a divindade de Jesus, mas dizem que Maria tornou-se então, por isso, Mãe de Deus. Ignorando, né? E dizendo, né? Porque qual filho pode resistir a um pedido da sua própria mãe? Raciocinando como seres humanos, a gente pode até falar, puxa, é verdade mesmo. Mas a Bíblia não dá fundamento a isso. Pelo contrário, registra lá nas bodas de Canaã uma contrariedade disso. Maria foi pedir a ele, foi mencionar a necessidade de ter terminado o vinho na festa, e ele respondeu: mulher, o que eu tenho contigo? Mulher, o que eu tenho contigo? Além disso, é ignorar as várias afirmações onde o Senhor Jesus diz claramente: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate ser-lhe-á aberto. Percebe? Aqui no caso do nosso querido Basimar, é que o ministério, por meio de linguagem subliminar, eles criaram homens e mulheres adoradores de outros homens. O ancião da congregação é um Deus. É um Deus. É adorado como um Deus. A palavra que ele diz é aceita e rejeitada os textos sagrados que a Escritura diz. Então, faz confusão. Dá a Tiago, por exemplo, que é no nosso meio é idolatrado, né? A Tiago uma autoridade que ele não tem. Não é uma questão de que eu estou negando a inspiração do livro de Tiago. O que eu estou condenando é o mau uso que é feito do texto de Tiago, a ponto de usar o texto de Tiago para negar as claras afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo. O caso, né, a salvação somente pela fé. No final do vídeo, vocês vão ver qual é a doutrina do Senhor Jesus com respeito à salvação. Que é somente pela fé. E de acordo com o nosso quinto ponto de doutrina, que diz que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Entende? Então ele deveria... Há um outro verso também, que até agora, nesses vídeos todos, eu não tratei. Eu não tratei, mas ele é muito usado também. Onde Jesus diz, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Ora, como é que Jesus fala nos evangelhos de João? A quem crê tem a vida eterna, e não fala na necessidade, na importância de perseverar. E lá em Mateus ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja, no caso, em Mateus, ele está falando da nação de Israel. Esse texto, capítulo 23, 24, 25 de São Mateus, é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Logo no início do sermão, os discípulos falam com ele, apresentam o templo de Israel, de Jerusalém. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Entendeu? E mostrando o templo, eles perguntam o futuro da nação de Israel. Então o Senhor Jesus, ele inicia dizendo: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja revirada. Né? Fala que os judeus serão espalhados entre as nações, eles serão perseguidos. Fala da grande tribulação, quando eles vão sofrer a perseguição debaixo do domínio do anticristo. A igreja não estará mais aqui. A igreja terá sido arrebatada, como ensina a nossa doutrina. A nossa doutrina diz, o ponto 11 da nossa doutrina diz que a igreja será arrebatada antes do milênio. E nós não vamos ver os 7 anos do domínio do último ditador mundial, que vai dominar o mundo inteiro por 7 anos, e os 3 últimos anos finais, ele vai iniciar uma guerra descrita nas Escrituras como o Armagedon. Entende? É durante esse período que Jesus está dizendo que aos judeus que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas evidentemente, Basimar, você disse que entendeu o que é contexto. Esse versinho, aquele que perseverar até o fim será salvo, está dentro do contexto onde Jesus está tratando do futuro da nação de Israel. Nada a ver com a igreja. Entendeu? E agora, a respeito dos versos, né, de Tiago, que fala sobre que não existe fé sem obras, Basimar, você devia examinar uma coisa simples, né? A relação de causa e efeito. Entendeu? A maçã existe. Você sabe por que existe a maçã? Porque existe uma árvore chamada macieira. Entendeu? Existe uma árvore chamada macieira. E o fruto dela é a maçã. O inverso não é verdadeiro. Entendeu? Então, quando o Senhor Jesus está dizendo que a salvação é somente pela fé, você só recebe a sua salvação no exercício da sua confiança, no sacrifício do sangue derramado. O resultado disso é uma vida transformada pela habitação do Espírito Santo de Deus no corpo do crente verdadeiro. Tá? E se ele se deixar dominar, tá? Possuir por esse Espírito glorioso, o fruto desse Espírito serão 9 virtudes: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entendeu? É uma consequência da salvação. Tá? Então não tem por que confundir as coisas. Entendeu? Não tem por que misturar as coisas. Quem procura confusão, no que se refere à palavra de Deus, acaba se dando mal.